Olá, pessoal. Vamos trabalhar uma introdução à avaliação de modelos de previsão quantitativos. Então, na quimiometria, nós podemos dividir ela em três grandes áreas: a área de planejamento de experimentos, a área de reconhecimento de padrões não supervisionado e a área de reconhecimento de padrões supervisionado, onde nesta parte dividimos em duas grandes áreas: a classificação multivariada e a parte da regressão multivariada. O interessante da classificação multivariada, o seu contexto é bem próximo quando nós trabalhamos com reconhecimento de padrões não supervisionado. No entanto, a regressão multivariada normalmente é dado como item à parte, mas é um método também supervisionado. E vamos atacar hoje uma introdução à construção desse tipo de modelo, de um modelo quantitativo. Então, a nossa ideia é a seguinte: eu quero treinar a minha máquina, treinar o meu modelo, para que, dado um conjunto de dados de entrada, no caso aqui em química, normalmente são os dados espectrais, a partir desses dados espectrais eu quero prever alguma propriedade da minha amostra. Eu trabalho muito com petróleo, então, por exemplo, eu posso estar interessado em determinar a densidade da amostra de petróleo, a viscosidade ou a acidez daquela amostra, a partir de, por exemplo, espectros de infravermelho na região do médio, ou espectro de infravermelho na região do próximo, ou espectro de ressonância magnética nuclear, seja lá qual informação de entrada. Então, eu quero, a partir dessa informação de entrada, estimar essa propriedade da minha amostra. Isso pode ser expandido, por exemplo, para determinar, por exemplo, alguma propriedade da água através de uma série de outras medidas que eu, porventura, venha fazer na amostra de água. E eu quero determinar uma propriedade específica. Bem, o interessante é que, neste caso, o y precisa ser uma variável quantitativa contínua. Então, quando y é uma variável quantitativa contínua, eu tenho um modelo quantitativo. Então, isso se encaixa na parte da química analítica quantitativa. E o meu intuito é desenvolvimento de um novo modelo dado pela a técnica que eu estou utilizando para obter essa informação em X, que nós vamos denominar aqui pela essa matriz X, que pode ser dados de cromatografia, dados de espectroscopia, como eu comentei, na região do infravermelho, ressonância magnética nuclear ou outras informações químicas. Então, o meu intuito é fazer esse input no modelo e no meu modelo eu vou ter um algoritmo, uma série de cálculos para, a partir destas informações de entrada, o meu modelo é treinado a reconhecer esta informação, a informação da metodologia que eu estou criando a partir da minha técnica, e a partir dessa informação estimar este valor da minha propriedade de interesse. Então, como o output, ou como resposta do meu modelo, eu quero estimar o meu parâmetro ou a minha variável de interesse a partir dado a informação X, a informação da minha técnica. Então, recapitulando aqui, quando o meu y é uma variável quantitativa contínua, nós temos um modelo de classificação multivariada, ou um modelo de regressão multivariada. Classificação multivariada, não, desculpa, um modelo de calibração multivariada ou regressão multivariada. O que nós utilizamos aqui como modelo para isso é uma regressão multivariada. Para calibrar o modelo, eu careço das informações de y e x. Careço dessas duas informações para que o meu modelo aprenda a reconhecer esta informação de interesse e, a partir daí, ele possa estimar este valor de y dado somente o valor da minha, o espectro ou a informação da minha técnica analítica. Então, como exemplo aqui, vamos supor que eu tenha 9 amostras, ou seja, eu só estou olhando os valores de y, eu tenho 9 amostras, e a amostra número 1 tenha um valor, vou colocar aqui
valores aleatórios, então valor 21 dessa variável y. ah, Ao construir o modelo, ele estimou para mim um valor de 18. Então, o valor original é 21, estimado 18. Para a amostra número 2, eu tenho o valor 26 e o modelo estimou para mim 28. E assim por diante, até a amostra 9, cujo valor é 59, ou seja, o valor que eu dei como entrada para o meu modelo, para ele fazer esse reconhecimento, e a estimativa gerada pelo modelo é um valor 61. A questão é, o quão bom é o meu modelo para fazer este tipo de estimativa? O que nós vamos tratar em duas aulas é justamente como avaliar estes resultados, né, o resultado da estimativa pelo o modelo e os resultados de referência para poder avaliar o quão bom é este nosso modelo que nós estamos propondo. Então, como exemplo, coloquei aqui 16 amostras, assim como nós referimos na química. Então, cada amostra eu tenho um valor de referência, que é medido pelo método de referência, o método que eu vou estimar ele. E aqui, em prédio, eu tenho o valor previsto pelo meu modelo de regressão multivariada. Então, para cada valor de referência, eu tenho uma estimativa. Se eu fizer um gráfico disso, então aqui no eixo das abscissas, eu coloco o valor de referência e no eixo das ordenadas o valor previsto, este formato é o formato normalmente utilizado para os químicos fazer esta representação. Então, espera-se que eu tenha um comportamento linear. E o que está destacado em vermelho aqui é a reta identidade. Ou seja, quanto mais próximo os pontos estiverem desta minha reta identidade, mais próximo a estimativa do modelo está do valor de referência. E aqui eu tenho uma medida de quanto eu tenho essa relação entre o valor estimado pelo modelo e o valor de referência, dado pelo coeficiente de determinação, o R2, que aqui o valor deste exemplo que eu coloquei com 16 amostras foi 0,9908, ou seja, eu tenho 99,08% da informação da minha variável de referência sendo prevista olhando somente o valor previsto pelo meu modelo. Ou seja, o meu modelo, esse modelo utilizando a regressão multivariada, ele consegue determinar, ou seja, eu consigo ter informação de 99,8% da informação da minha variável de referência. Como que eu faço esse cálculo? Bem, para determinar esse cálculo, esse R2, coeficiente de determinação, eu vou utilizar essa equação, onde eu tenho a soma quadrática total menos a soma quadrática residual dividido pela soma quadrática total. Ou essa soma quadrática total menos a soma quadrática residual é o mesmo que nós chamamos de soma quadrática de regressão. Como que eu determino cada um desses termos? A soma quadrática de regressão está relacionada ao quanto de informação eu tenho prevista pelo meu modelo. Uma descrição detalhada disso tem nesse meu canal, em um vídeo onde eu comento sobre a ANOVA. Então, eu tenho o valor previsto pelo modelo, eu vou somar todos os valores previstos no meu modelo, menos a média do valor de y, dos valores de referência. Faço o somatório de todas essas informações, então eu vou ter a soma quadrática de regressão, no caso, somatório ao quadrado, como vocês estão vendo aqui. A soma quadrática residual é a soma de todos os valores y e o valor de referência, menos os valores previstos pelo modelo. Faço essa diferença ao quadrado. Então, o somatório dessa diferença ao quadrado vai me dar a soma quadrática residual. E a soma quadrática total significa o total de informação que eu tenho nos meus dados originais. Então, eu vou fazer o somatório de cada valor medido pela minha técnica de referência, ou seja, cada valor de referência menos a média dos valores de referência
eu faço essas diferenças ao quadrado. Então, eu tenho essa soma quadrática total. O R2 é dado, então, pela soma quadrática total menos a residual, dividido pela soma quadrática total. Esta primeira parte que normalmente é a parte, pelo menos o que eu vejo mais representado nos livros de estatística. Mas vale lembrar dessa representação que está sendo mostrada aqui, a soma quadrática total, essa soma quadrática total, ela é igual a essas outras duas somas, a soma quadrática de regressão mais a soma quadrática residual. Uma outra forma que eu posso representar isso, mas não é comum em calibração multivariada, é calcular o R2 ajustado, o coeficiente de determinação ajustado. Ele é dado por 1 menos o n é o número de amostras que eu tenho, menos 1, dividido pelo número de amostras menos o número de parâmetros do modelo, menos 1, isso tudo multiplicado por 1 menos o coeficiente de determinação calculado aqui em cima. Então, eu tenho o coeficiente de determinação ajustado pelo o número de parâmetros do modelo. Então, observe que nesse caso aqui, do R2 ajustado, a depender da quantidade de parâmetros que eu tenho no meu modelo de regressão, eu acabo ponderando essa quantidade de parâmetros no meu valor de R2. Uma vez que, quanto maior o número de parâmetros que eu colocar no meu modelo, maior será a informação devido à regressão e menor será a quantidade de informação que sobra aqui na parte residual. No entanto, o que eu quero no meu modelo é que um modelo ele me forneça uma informação real e não ele me forneça uma informação ilusória, onde ele apresenta uma capacidade preditiva maior do que realmente ele tem na prática, ou seja, um modelo super ajustado. Com relação ao coeficiente de determinação, eu tenho que tomar cuidado com isso aqui. Observe que aqui eu tenho né, os dados conforme representado no slide anterior, e aqui eu tenho os mesmos dados, só que eu acresci a cada valor de previsão, eu acresci um valor constante, eu acresci um valor de 3 unidades. Então, eu adicionei à minha previsão um viés, adicionei um viés. E aqui estão os pontos, agora os pontos com a adição do viés. Observe que os pontos eles têm a mesma distância entre eles, no entanto, eles estão deslocados para um valor superior em relação à reta identidade que está mostrado aqui em azul. Enquanto aqui os dados estão distribuídos mais ou menos em torno da reta identidade, ou seja, alguns valores de previsão foram maiores, outros menores, enquanto aqui a grande maioria está acima do valor da reta identidade. Isso ocorre porque eu adicionei este viés. Então, para cada valor, né, para cada dado que eu tenho, para cada informação, eu posso dividir essa informação aqui em duas partes. Uma parte sistemática e uma parte randômica, uma parte aleatória. Essa parte sistemática, depois eu posso dividir ela em outras partes. Mas aqui, neste momento, nessa introdução, vamos dividir somente nessas duas partes. Uma sistemática e uma aleatória. Um bom modelo, eu consigo captar toda a informação sistemática no meu modelo. E a parte randômica, a parte aleatória, eu consigo quantificar, eu consigo ter um valor, um parâmetro que me indique o quanto que eu tenho de informação aleatória no meu modelo. Então, no entanto, como eu somei um valor constante a todos os valores, essa constante adicionada ela é sistemática, porque ela é sempre o mesmo valor em cada previsão. Então, ela acaba entrando aqui dentro dessa parte sistemática. E isso acaba que o meu valor, meu parâmetro R2, ele não é sensível a essa mudança. Então, ele me dá o mesmo valor de R2. O valor de R2 não modifica, mesmo na presença de um erro sistemático. Então, toma cuidado ao avaliar a qualidade de um modelo de calibração multivariada ou regressão multivariada, observando somente o valor de R2. Isso porque, se o seu modelo tiver acometido de um viés, esse valor de R2 ele não é sensível a este viés. Como que eu posso
observar isso melhor. Então, aqui eu tenho o valor de referência para aquelas 16 amostras, o valor previsto pelo o meu modelo de regressão e aqui o erro. O erro eu calculei pela a diferença entre o valor de referência do meu dado pela minha técnica de referência menos o valor previsto pelo modelo. Aí isso eu chamei de erro. Então, eu tenho 21 menos 18, o valor do erro é 3. 26 menos 28, então o valor deu menos 2. 31 menos 31, o valor do erro foi 0. 38 menos 37, o erro foi 1, e assim por diante. Até a última amostra, 89 menos 92, o erro foi menos 3. Então, eu tenho aqui este vetor de erros. O que eu posso fazer com esse vetor de erros é calcular o meu viés, ou em inglês o bias. Então, esse viés é dado pela a média do valor do erro. Então, como que eu calculo essa média? Vou calcular 1 sobre a quantidade de pontos que eu tenho. Então, eu tenho um total de 19 amostras, de 16 amostras, desculpe, então são 16 pontos, vezes o somatório de todos esses valores aqui. Então, eu somo todos esses valores. 3 menos 2 vai dar 1, mais 0 vai dar 1, mais 1, 2, menos 1, 1. Então, eu somo todos eles e esta soma aqui me deu um total de menos 13. Isso dividido por 16, que eu tenho 16 amostras, então eu tenho um valor de menos 0,81. Então, acaba que os meus resultados, né, em média, o meu modelo de previsão, ele prevê um valor menos 0,81 do valor de referência, ou seja, ele está prevendo, em média, um pouco, ah, um pouco mais para o dado de previsão, ou seja, se é menos 81, então está prevendo um pouco acima do valor que deveria ser o de referência. Acontece o seguinte, esse menos 0,81, isso é muito ou é pouco para o meu modelo? Ou para esse parâmetro que eu estou prevendo desse meu trabalho? O primeiro caso é verificar com relação a esses dados de referência se esse valor de viés é elevado ou não. Essa é uma primeira forma de avaliar. Normalmente, nos trabalhos de calibração multivariado que eu faço, esse valor é muito baixo em relação ao dado de referência. Então, a forma de eu verificar também se isso é sensível ou não ao meu modelo é, já que eu tenho esse meu valor médio e aqui com esses valores eu posso calcular uma variância, é fazendo um teste T e verificar se esse valor aqui ele é significativo ou não em um teste T. Então, posso fazer isso, posso fazer essa avaliação com um teste T e avaliar se aquele viés é significativo ou não. Outros parâmetros de interesse, já que se eu somar, eu vou ter o valor de viés, uma coisa que eu posso fazer é verificar o quanto de informação eu tenho aqui nesse valor de erro. Para isso, eu calculo o meu erro ao quadrado. Então, agora eu só vou ter valores positivos. Então, aqui para a amostra número 1, o erro foi 3 ao quadrado 9. Para a amostra 2, o erro foi menos 2 ao quadrado 4, e assim por diante. Então, agora eu tenho esse erro ao quadrado, que é dado pelo o quadrado do valor de erro, ou o valor de yi, né? Cada valor de yi menos o valor previsto ao quadrado. Observe que este valor aqui, que eu tenho, ele é igual à soma quadrática residual, que eu coloquei anteriormente. Isso aqui em quimiometria é chamado de PRES. Então, eu posso chamar isso de soma quadrática residual, é dado muito quando nós trabalhamos com ANOVA. Então, dado em trabalho de ANOVA, chamo de soma quadrática residual. Em quimiometria, chamamos de PRES. É uma métrica interessante para fazer algum trabalho de otimização, já que eu faço a somatória dos resíduos ao quadrado. Como ele vai ser sempre proporcional a outras métricas que nós vamos verificar
logo aqui embaixo. No entanto, eu tenho uma menor etapa de cálculo para determinar o press. No entanto, o press vai estar na unidade quadrática. Então, esse valor de 93 vai estar em unidade quadrática. Eu tenho que tomar cuidado quando avaliar esse valor de press, porque ele vai depender do quantitativo de amostra que eu tenho. No entanto, como normalmente nos trabalhos o número de amostras para a construção do modelo ele acaba sendo constante dentro da construção de um modelo específico, então acaba que eu posso comparar vários valores de press de diferentes modelos de regressão multivariada. Só que aqui o press, como eu falei, ele depende do total de amostra. O que eu posso fazer então é calcular um MSE, que é uma média desses erros ao quadrado. Como eu tenho 16 amostras, pego 93 dividido por 16, vou ter um valor de 5,81. Mas vale lembrar que esse valor ainda está ao quadrado da unidade do valor de referência. Uma forma de trazer isso para a unidade de referência é calcular o RMSE. Então, eu tenho este valor de MSE, né, eu calculo a raiz desse valor de MSE e vou ter esse valor de RMSE. Um cuidado que eu devo ter aqui, quando eu calculo essa média dos erros quadráticos, eu vou dividir esse somatório pelo o número de graus de liberdade que eu tenho desse meu modelo. Como eu mostrei anteriormente, quando nós fazemos para calcular o R2 ajustado, ele leva em consideração o número de parâmetros do meu modelo, porque esse número de parâmetros do modelo, uh, ele vai alterar o número de graus de liberdade. Então aqui eu já vou dividir pelo número de graus de liberdade do modelo. Então vamos considerar aqui que para este modelo de calibração, o número de graus de liberdade é igual ao número de amostra, então nós temos esse valor de 5,81. Para calcular o RMSE, também aqui eu vou dividir pelo número de graus de liberdade. Então eu posso definir o RMSE como press. Então, né, o press vai ser essa somatória do valor de referência menos o valor previsto pelo modelo ao quadrado, dividido pelo número de graus de liberdade, que para esse caso aqui deu 2,49. Esse 2,49 indica que eu tenho um erro médio, então vou arredondar aqui para 2,5. Eu tenho um erro médio na previsão do meu modelo de 2,5 unidades. Agora sim, talvez fica mais fácil de eu comparar com a metodologia de referência e verificar se esse erro de 2,5, né, se esse erro é um erro elevado ou não para estimar o valor de referência, ou seja, para estimar aquele valor, aquela propriedade da minha amostra, aquela variável que eu estou medindo, ok? Com relação a essas equações, elas são descritas na STME 1655, última versão que eu olhei foi a versão 2012, mas nós temos outras mais novas. Há pouco tempo fiquei sabendo de uma atualização que teve em 2017, mas eu não tive acesso a 2017, que eu tive acesso a essa STME 1655 de 2012, que trabalha essa parte de calibração multivariada para infravermelho. E também esse trabalho do Richard Brereton, publicado na Analyst em 2000. Richard Brereton é um professor de referência na área de quimiometria, e nesse trabalho ele comenta sobre a calibração de ordem 0, primeira ordem e segunda ordem. Um trabalho muito bom, e ele comenta também sobre a utilização desse número de graus de liberdade na construção de um modelo de regressão multivariada. Um outro parâmetro que nós podemos verificar é o RPD, que é o desvio padrão residual ou, né, esse valor relativo. Ele é calculado pelo seguinte, esse RPD. Eu tenho o desvio padrão dividido pelo esse valor de RMSE. Aqui eu deixei genérico RMSE, mas nós vamos ver depois na segunda parte que esse RMSE pode estar relacionado aos dados de calibração ou aos dados do conjunto de teste ou conjunto de validação. Mas por enquanto eu vou deixar genérico aqui o valor de RMSE.
No entanto, o mais comum observado em artigo é utilizar aqui o valor de RMSEP, ou seja, referente a um conjunto de dados de previsão, ou seja, um conjunto de dados externos, que foram utilizados somente para prever a capacidade preditiva do modelo. Então, esse valor do desvio padrão ele é dado pelo 1 sobre n menos 1, número de amostras menos 1, que multiplica o somatório de cada valor yi menos a média ao quadrado. Este somatório aqui, de cada valor yi menos a média do valor de y ao quadrado, isso nós vimos é a soma quadrática total. Então, posso falar que esse desvio padrão é 1 sobre n menos 1, que multiplica a soma quadrática total. Enquanto o RMSE é dado por 1 sobre n, que multiplica o somatório dos valores de yi menos o valor previsto ao quadrado. Esta parte aqui, o somatório de yi menos o valor estimado para cada amostra, essas diferenças ao quadrado, é a soma quadrática residual. Então, substituindo estas duas equações na equação do RPD, eu tenho isso daqui. O RPD é igual a esta parte, essa equação do desvio padrão, dividido por esta equação do RMSE. Então, eu posso equacionar isso aqui. Essa parte é constante na raiz, essa parte também é constante. Então, eu posso separar essas partes constantes, que vai me dar essa raiz quadrada de n dividido por n menos 1, vezes a soma quadrática total sobre a soma quadrática residual. Vale lembrar que isso aqui é válido. A soma quadrática total menos a soma quadrática residual, dividido pela soma quadrática total, é igual ao meu valor de R2, que isso é o mesmo que a soma quadrática regressão sobre a soma quadrática total. Então, eu posso equacionar isso, essa parte aqui, ó, essa soma quadrática total sobre residual, posso fazer desse formato, 1 sobre a soma quadrática residual sobre a total. Só que a soma quadrática residual, eu posso fazer ela como sendo a soma quadrática total menos a soma quadrática de regressão. Então, posso fazer essa substituição. O restante aqui eu permaneço no mesmo formato, raiz quadrada de n sobre n menos 1. Então, esta parte aqui eu posso dividir em soma quadrática total sobre a soma quadrática total, isso aqui é igual a 1, menos soma quadrática de regressão sobre a soma quadrática total. Então, isso aqui vai me dar o valor de R2. Como eu posso ver aqui, ó, soma R2, soma quadrática de regressão sobre a soma quadrática total. Então, acaba que o valor de RPD ele é igual a esta parte aqui, que de certa forma não é constante, mas para um trabalho em específico onde o n é constante, ou seja, vou trabalhar com o mesmo número de amostra, isso aqui acaba sendo constante. Então, tem raiz quadrada de n dividido por n menos 1, que multiplica raiz quadrada de 1 sobre 1 menos o valor de R2. Ou seja, o valor de RPD ele é inversamente proporcional à raiz de R2. Então, posso fazer essa representação aqui. O valor de RPD ele é aproximado ao inverso da raiz de R2, dado por essa relação. Raiz quadrada de 1 dividido por 1 menos R2. Ou seja, se eu tenho o valor de R2, eu já determino o valor do RPD e vice-versa. Então, acaba que, ao representar a capacidade preditiva de um modelo, se eu tenho o valor de R2, eu não preciso representar o RPD e vice-versa. No entanto, é interessante observar em cada área qual parâmetro é mais utilizado para verificar a qualidade do modelo de regressão, se é o valor do RPD ou o valor de R2. Então, por isso que o R2 e o RPD eu posso representar, mas de certa forma estou representando dois parâmetros onde eles são diretamente interligados. Com relação a essa parte aqui, o n sobre n menos 1, como é comum a utilização em calibração multivariada do n maior do que 30, então isso aqui tende à unidade. Aqui eu fiz um gráfico onde eu tenho o valor de n aumentando, coloquei aqui de 0 até 30, e aqui eu tenho o valor desse termo aqui, que é a raiz quadrada de n dividido por n menos 1.
Então, essa raiz quadrada de n por n menos 1, isso aqui, na medida em que n aumenta, isso vai caindo, vai reduzindo de forma drástica até ficar basicamente um patamar aqui, quando eu tenho valores de n iguais ou acima de 30. Mas se observar, aqui já em 15, ele já está bem próximo da unidade. Então, acaba que eu posso fazer esta aproximação, que o RPD é igual a 1 raiz quadrada de 1 dividido por 1 menos o valor de R2. Bem, vou deixar aqui como referência esses dois importantes trabalhos. Um é essa STM 1655, de 2005, reaprovado em 2012, e esse trabalho do professor Richard Breto, que é um excelente trabalho, dispensa comentário a respeito da qualidade dos trabalhos do professor Richard Breto, sobre uma introdução à calibração multivariada em química analítica. O interessante do professor Richard Breto é que a linguagem que ele utiliza neste trabalho é uma linguagem bem voltada ao público da química analítica, então é fácil, de fácil leitura para o químico. É isso aí então, pessoal. Bons estudos e até mais.